Mas, cara, então eu vou fazer uma outra pergunta para você, porque a gente precisa organizar aqui pro cara do corte, ele entender onde começam os cortes. Às vezes é difícil para ele conseguir calibrar. E eu tenho uma pergunta que acho que é muito importante. Por que a válvula é tão determinante para o som se ela é apenas mais uma peça no amplificador? Se você fizer um amp praticamente idêntico com válvula e outro com transistor, por que o som é tão diferente? Legal. Boa pergunta. Veja só. A válvula, quando amplifica, ela tem características diferentes dos transistorizados. Enquanto ela está na região que a gente chama linear, ou seja, entra 1, sai 10, entra 2, sai 20, entra 3, sai 30, a gente pegou aí uma razão de 10. Enquanto está nessa região, eles são muito parecidos. Quando a válvula começa a entrar numa região de saturação, ou seja, ela excede o limite dela, ela entrega um timbre diferente. Ela entrega uma série harmônica diferente. Isso é doido demais. Quando você toca um misão na guitarra, você não ouve só o misão. Você ouve um mi oitava acima, você ouve um si oitava acima, você vai ter a oitava acima, quinta acima, outra oitava acima, depois uma terça maior acima. Tem uma série harmônica que é o calibre desses harmônicos que diz para você que você está ouvindo uma guitarra. A relação desses harmônicos da nota diz isso é um piano, isso é uma guitarra ou isso é um violino. O ouvido entende isso. Sim. A válvula se comporta como um instrumento musical. Ela entrega harmônicos que não existem na nota original. Quando você toca um mi, o valvulado, quando saturado ou ainda que levemente saturado, ele vai te dar um monte de notinhas junto. É o que a gente chama de som quente. O som quente é um monte de harmônicos que são bonitos ao ouvido. Tem a ver com a nota original. O problema do transistor é que quando ele satura, os harmônicos que ele entrega não tem nada a ver com a nota original. São harmônicos tão altos que perderam a relação com a nota original. Por isso que a gente acha que o som de um amplo valvulado, você tem um Hot Rod Deluxe, né? Hot Rod, é. Você dá um acorde aberto ali, você ouve uma coisa muito maior do que aquilo que você tocou. Tem mais coisa ali. Você entende que, opa, tá grande, tá bonito, assim, aumentou o tamanho do A gente instrumento. chama de som encorpado, né? Exato, é isso aí. É muito diferente você pegar a sua guitarra e ligar no 3 em 1. É duro. Uma guitarra no amplificador que não é de violão, por exemplo, vem duro, é aquilo só. Não tem um 3D, não tem sininhos, sabe? Sim. É isso. A válvula, ela tem essa característica musical. Por isso que é diferente. Então você acha que, vamos supor que no início, ao invés de válvulas, já existisse o transistor. Não. Não, vamos supor, tá? Que lá no início fosse tudo transistor. No início das bandas de rock, década de 50, 60, descobrimos aqui, inventamos o transistor. E lá todos os álbuns tivessem sido gravados com transistor, todos os shows fossem com transistors. Talvez aí hoje a gente tivesse uma lembrança arremetendo ao som do transistor, a gente que quisesse esse som. Você acha que não seria isso? Mas nós temos fuzz do Hendrix. O pedal fuzz, quem usava fuzz, o fuzz é um efeito transistor. O fuzz é essa agressividade do transistor ao extremo. Essa coisa abrupta, agressiva. Mas se fosse os amps com transistores, você acha que talvez a gente não tivesse também querendo replicar o som do passado, tem que ser transistor porque era como era? Bom ponto. Não sei, veja só. No começo, os amplificadores eram feitos a válvula porque era o que tinha. Ponto. Mas ninguém queria que o amplificador distorcesse. A ideia era que o amplificador apenas reproduzisse o som do instrumento elétrico, só. Eu quero isso aqui mais alto. Só que, claramente, o tamanho dos lugares e do público, especialmente para rock and roll, aquele ritmo novo, barulhento que estava surgindo, o nível de volume necessário era maior do que o que os aparelhos da época podiam entregar. Aí o que se faz? Aumenta. Só que quando você aumenta,
o som distorce, porque tem um limite, o aparelho tem um limite. Você tem 15 watts, 30 watts, não dá para fazer o show num palco grande. Então, se colocava no máximo mesmo e é isso aí. E como, por sorte, um valvulado muito alto soa bem, a gente começou a associar o som da guitarra com esse tratamento que a válvula dá a ele. Não era uma coisa desejada? Não, de forma alguma. Creio que não. A minha leitura é essa. Eles não queriam isso. Foi um acidente, foi um paralelo. Mas a gente está aqui, você está com a camisa dos Beatles, né? Muitas vezes eles não conseguiam fazer um show porque a mulherada gritando era tão alto que sobrepunha o som da banda, né? Exato, exatamente. Parece que até eles pararam de tocar ao vivo por causa disso. Exato, né? Eles eram frustrados porque ninguém ouvia. Eles não se ouviam, né? Não tinha tecnologia de retorno de voz ainda. Isso é doido, né? Os caras tocar sem retorno de voz. E afinado. E afinado. E no tempo, isso aí, é doido. Entenda. Aí eles foram usar retorno naquele Get Back que passou na Disney, né? Eles fizeram um show no telhado com retornos de voz transistorizados feitos pela Fender. Cara, a Fender, eu acho das empresas do mundo, do nosso mundo, do mundo da guitarra, dos instrumentos eletrificados, a Fender é a mais foda. E o Martal, você conhece o Carlos Martal? Não. Um luthier da pesadíssima aí, aqui do Rio, mas ele falou a mesma coisa no episódio dele. Que ele disse o seguinte, cara, a Fender foi realmente a empresa que mais revolucionou, né? Claro. Nas guitarras também. A Fender veio com pensamento... Sabe o Fordismo? Ford? Uhum. Cada cidadão um carro. Uhum. Você pode escolher a cor do seu carro, desde que seja preto. Produção em série. Descomplicado. Peças replicáveis. Deu um problema aqui, eu tô lá longe, quebrou um negócio, eu te mando pelo correio a peça. A Fender veio com o Fordismo na fabricação de instrumentos. Braço parafusado, o escudo você tira, troca o corpo, a ponte você tira fácil, a tarraxa você tira. Você desmonta uma Fender e bota numa caixinha. Aham. Cara, genial. Sim, concordo. Um contraponto, a Gibson, que você não desmonta. Não tem o que tirar ali. Para tirar um potenciômetro da Gibson é uma trabalheira, tem que tirar o escudo atrás e tal, e aí passa o fiozinho. Trocar o fio da chave, a chave de captador, não é uma treta danada. Só treta. Mas eu fiz essa observação sobre olhar o passado, os sons que moldaram o que a gente ouve hoje e deseja, né? Eu questionei, se fosse transistor no início, talvez a gente quisesse replicar o som de transistor, mas a realidade é que não era. A realidade é que no início o som era de válvula, esses sons estabeleceram Padrões. Os padrões. É o que a gente quer ouvir até hoje. E pronto, é doido acabou. isso. A gente está no mundo digital. E o mundo digital é uma ferramenta muito útil, real. Assim, o digital está aí, não adianta você querer dizer que não. Assim, é uma puta ferramenta para todo músico, a praticidade e tal, mas a gente sempre remete os timbres esse é um Marshall com mais ganho, isso é um Fender com menos médio, isso aqui é um timbre meio mesa bug, né? Isso aqui é meio Vox, né? Você vai salvar os presets com os nomes dos padrões. Sim. E você falou para pensar também uma coisa que eu acho que vai decepcionar algumas pessoas, talvez algumas pessoas não concordem comigo, mas o tempo áureo da guitarra, ele foi ali da década de 60 até o final do século, que foi tempo pra caramba, né? 30, 40 anos. Quando você pega a virada do século, você já começa a ver um declínio na venda de instrumentos de guitarra, consequentemente amplificadores e tudo que envolve, né? E eu creio que isso está muito vinculado à questão de bandas, né, cara? O protagonismo das bandas da década de 60, 70, 80, 90. Isso foi uma época que passou. Eu não creio mais que vai voltar, porque na história da música nunca foi a respeito de banda, né? Era sempre o artista ou o compositor. Esse negócio de banda é uma coisa nova na nossa linha histórica, né? Mas, cara, o ponto é que eu tô falando sobre isso é que naquela época que se criou muito dos padrões. Hoje em dia, para você quer um padrão novo, talvez não tenha tanto volume de coisa acontecendo para algo novo vir, se estabilizar e tomar o lugar de uma outra coisa. Porque a gente usa as guitarras iguais às guitarras da década de 60. Os amplificadores iguais da década de 60. Não teve tanta mudança. E talvez as mudanças novas que vieram, que são boas, tecnologia, elas ficam brigando com isso, né? O quanto que a tecnologia ela vai ser útil
mas eu quero replicar aquele som lá. Então esse cara aqui tem que tomar cuidado porque é maravilhoso tudo, mas eu quero esse som. Né? Não tem isso pra caramba? Exato, é isso aí. A gente pensa a guitarra como um instrumento de vanguarda, um instrumento revolucionário, mas, cara, são padrões desde os anos 50. Tem até um memezinho, né? A Rainha Elizabeth, a Strato, o telefone e um carro. Vai passando as décadas, tá a Rainha Elizabeth, a Strato, ainda as mesmas coisas, o telefone e o carro mudando, Sim, né? é verdade. E são isso, talvez as últimas inovações de timbre, que eu diria, assim, desses padrões, né? Fender, Marshall, Vox e derivados, assim, seria a mesa Bug, que realmente entrou com um timbre novo, o alto ganho, o Dual Rectifier, né? E o Soldano em paralelo, o Soldano, eles realmente criaram um negócio novo. Mas eu estou falando de anos 80, 90, né? Tem mó tempão. Nossa cidade a gente fala, foi anos 80, 90. Meu amigo, isso tem 40 anos. É porque o Mesa Bug é muito vinculado a hard rock e som pesado, né? Sim, mas é um timbre, assim, é um dos pilares. É um dos pilares, Conquistou o nome, Vinculou, isso aí. Mérito dele. Mérito dele. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.